às 17 horas, tem a inauguração da creche em parceria com SSN Incorporações e Prefeitura Municipal de Ilhéus. Eu estou aqui agora com a secretária de Educação do município, minha querida Loura. Tudo bem? Tudo bom, Vila? Bom dia, satisfação, né? Mais uma vez ter você aqui. Meu Deus. Gosto muito quando você vem, porque você fala. Eu gosto de quem fale. Tô cuidado com o que você pergunta. É? Se perguntar, você fala mesmo? Falo. Nasci aqui, moro aqui, não tenho nada a esconder. É verdade. É isso. Então, bom dia, Vila. Bom dia a todos os ouvintes, né? Bom dia a sua equipe, né? E eu me sinto bem vir aqui, sabia? É como se a gente viesse bater papo. E aqui a gente vem bater papo, é verdade. Isso você não faz. Você é aquele que vai em busca, né? Liga, pergunta, para dar a resposta àquele que mais precisam, que é a população. Vamos lá. Tá marcado, tá agendado para hoje, às 17 horas, uma creche, né, que vai ser inaugurada na Rua da Horta, é isso? A Rua da Horta. Rua da Horta. Ali na Ouro Verde. Creche? Vai atender quantas crianças, como é que é? São 6 salas essa creche que irão atender 12 crianças por sala. Por sala. Por sala, porque é a educação integral. Né? Sim. Aí eles entrarão, vamos dizer, 7h30 da manhã, sairão 3h30 ou 4 da tarde, dependendo do horário que as equipes irão sentar para poder discutir. Crianças de quantos anos aí? De 2 e 3 anos. 2 e Até 3 de anos. 1 ano. A gente vai esperar as matrículas, porque eu não poderia matricular antes, principalmente que estamos recebendo a creche agora. É uma parceria com a SSN, com Henrico, né? Que pra gente é uma pessoa que pensa que a educação transforma, muda vidas. E ele fez uma parceria com o município, que a gente daria o terreno, né? Fazeríamos a praça em frente à escola, que era necessário, porque em todo local praticamente as pessoas colocam lixo e a gente precisa tomar cuidado para não criar uma lixeira viciada. E que a gente manteria a creche, manteria com, além dos alunos, com professores, os não docentes, que é porteiro, merendeira, serviços gerais, supervisor e orientadores. Você falou que de crianças pode ser de 1, mas está certo, de 2 e 3 anos. A criança vai entrar aí 7 horas da manhã e deve sair por volta de 3 ou 4 horas da tarde. Se entrar às 7, 7h30, 3h30. Se não, se entrar 8, sai às 16, dependendo da demanda da localidade. A creche está equipada com o quê? Hoje, ele nos deu pronta. Parquinho? Não, o parquinho fomos nós, quer dizer, a prefeitura, né? Deu pronto. Mas o parquinho externo ou parquinho? Não, tem o parquinho interno? Tem o interno e também externo foi colocado com a pracinha. Com certo. Bancos, com tudo para a comunidade. E aí nós temos tudo que se precisa numa creche. As caminhas, as mesinhas, cadeiras, tem a escorregadeira, tem o parque, tem a piscina de bolinhas. Agora a gente só vai preparar a creche toda como se deve, depois que recebermos, que será hoje. Muito bem. Com o que se deve, exemplo, qual o tipo de brinquedo que iremos colocar? Porque temos sala para 1 ano, para 2 e para 3. Mas a sala que atende 1 ano também poderá atender o de 3. Hoje o município já tem professoras e já tem cuidadoras para essa creche hoje? Para essa creche. No seu quadro, ou o município precisa contratar? Precisaria contratar. E tem prazo de contratação já? Não, a gente não tem nós não matriculamos ainda, Vila. Você só pode matricular quando você recebe. No momento desse eu não posso abrir a creche, eu posso abrir a brinquedoteca. Lembra? Quantas crianças existem ali? Na próxima semana eu já posso ver que a gente já fez um levantamento, já pediu para fazer esse levantamento. Sim. E aí, assim, vamos dizer que eu tenha 60 crianças, ou 50 ou 30. Eu abro com uma brinquedoteca para em janeiro matricular esses alunos, para que ele possa iniciar o ano letivo, ou dependendo da jornada pedagógica, né? Da pré-jornada e da jornada, vamos dizer 10 de fevereiro, 20, em março, dependendo do planejamento do ano seguinte. Pronto, então ficou claro. A creche será entregue hoje, mas ela só vai funcionar mesmo como creche com essas crianças a partir do próximo ano, a partir da matrícula dessas crianças. Dessas crianças. Por exemplo, eu não poderia ter matriculado essas crianças em março, ou abril, ou então em junho, para poder iniciar agora. Sim. Então eu não teria como colocá-la no censo, porque o censo abre
em janeiro para as matrículas, mas aí ele fecha em abril até junho. Então, na contratação de professores para o ano que vem, já contrata também para a creche? Já contrata para a creche. E antes, quando nós assumimos, nós tínhamos onde atendia crianças de 3 anos, né? O Malaquias Reis, o Dom Bosco, Malaquias Reis, Dom Bosco e o Dom Eduardo. São quantas salas? 6. São 6 salas. 6 e cada salas. sala vai abrigar quantas crianças? 12 alunos, 12 crianças. 12 crianças. Aí a gente já tem banheiros adaptados, Sim. os banheiros para crianças, sala de contação de história, sala de coordenação, supervisão, que são a sala dos professores, banheiro também para adultos, sala de professor, a cozinha. Como é que funciona a alimentação dessas crianças em uma creche? São quantas alimentações no dia aí? Chegando de manhã é o café da manhã. Sim. Aí depois tem o lanche, o almoço e à tarde o lanche novamente. Então são 4? São 4 refeições? É de manhã o café. De manhã, o lanche, almoço e o lanche. São 4 refeições, então. Isso sim. Nesse espaço aí das 7 da manhã até pelo menos se entrar 7 vai sair 3, Se entrar 8, sai às 4. Lembrando que nós já temos na rede municipal creches que já funcionam assim, que a gente não tínhamos, exemplo. Quando nós entramos, tinha 3 espaços que atendia a criança de 3 anos. Hoje, além dessa, nós temos o Oswaldo Ramos, que atende também, que era integral, que ali era uma escola de anos iniciais. Nós temos a Batista Memorial, que hoje é a creche Batista Memorial, que atende a criança em tempo integral lá. Temos também as creches Acatuana e Amotara, que atende também em tempo integral. Temos também a Olivença. Temos o anexo, que a gente colocou parcial da Dom Eduardo e manteve a Dom Eduardo com integral. Então a gente avançou. Hoje temos mais de 6 espaços. Que o Sérgio Carneiro, exemplo. Olivença, nós atendemos a educação infantil, a creche, anos iniciais e anos finais. Hoje o município atende a quantas crianças nessas creches que hoje são mantidas pelo município? Pelo município. Aproximadamente. Não, aproximadamente, entre creche e educação infantil, mais de 5 mil alunos. Mais de 5 mil 5 alunos? mil alunos. E no caso das creches, qual o perfil das mães que podem matricular essas crianças? Ou não tem um perfil, só tem uma idade? Só tem idade. Você chegou com a documentação da criança, carteira de vacinação, a documentação, o registro, a identidade, que hoje quando nasce eles querem fazer logo a identidade, né? Isso, até o CPF acontece. Sim. Então, com a documentação, aí o comprovante de residência se matricula na creche ou na escola mais próxima. Não tem um perfil de mãe. Não. Toda e qualquer mãe em Ilhéus, que tiver uma criança tipo 2 ou 3 anos, isso. Nesse caso dessa creche aí, pode matricular. Pode chegar e matricular. No Oswaldo Ramos mesmo, nós temos criança de 1 ano. Eu imaginei que tivesse um critério, professor. Eu estou conversando com a secretária de Educação de Ilhéus, Eliane Oliveira, querida Loura. Imaginei que tivesse um critério, tipo, as mães que estivessem no NIS, no Cádio Único, coisa parecida. Não, temos sim, a grande maioria. A grande maioria. A grande maioria, mas não é obrigatoriamente estar no NIS para poder... Não, você mora na comunidade, você não tem condições, ou você não quer colocar numa escola particular. Se você vai matricular e tem a vaga, tem que matricular. Tem que matricular. Tem que matricular. O direito à escola, o direito à educação. Então você não pergunta quanto você ganha de salário, qual a renda mensal da sua família. Não, isso não existe. Mas se eu tenho condição de pagar uma babá para ficar na minha casa, se eu tenho condição de uma cuidadora, eu pego meu filho e coloco com ela, eu não estou tirando a vaga de quem precisa, porque eu já percebi, e de alguma forma, são vagas limitadas. São uma creche, exatamente nessa creche. Isso. A creche da parceria com a SSN e o município. Você tem 6 salas e cada sala são 12 crianças. Eram 8. Sim, mas aí chegou a 12. De alguma forma, na comunidade pode faltar vaga para o aluno. Mas ali naquela comunidade, o Nova Jerusalém, exemplo, só atendia criança de 4, 5 anos, educação infantil. Nós temos mais 3 espaços. Então ele tem um espaço só que atende criança de 2 e 3 anos. Nós compramos o espaço para colocar a Batista Memorial, que era aluguel. Era até cedido pela igreja.
E não tínhamos mais como manter ali. Compramos um espaço, que era a antiga creche do Meira, e hoje temos 16 salas que funcionam lá como creche. Aquele espaço, então, hoje é do município? É do município. Sim. Então, a gente ampliou. Então, certamente, essas vagas dali, da Ouro Verde, serão para as mães, para as famílias que moram ali na Ouro Verde. Sim. Que é na Rua da Horta, indo, né? Se for pela Avenida Esperança, e você indo à esquerda. Se vier pela Avenida Itabuna, lá pela Ubaitaba, é à esquerda. Tudo bem. Isso. Você disse 6 unidades. Então, Ilhéus, tem 6 unidades que atendem creche e educação infantil. Não, isso, é só pra creche e educação infantil. Educação infantil. Educação infantil vai até que idade? 4 e 5 anos. 4 e 5. Creche de 0 a 3. Essa creche mesmo, se eu tiver a demanda lá em janeiro de criança de 1 ano, a maioria será de 1 ano. Então eu preciso, exemplo, vamos dizer que só tinha 2 crianças de 1 ano e tenha 10 de 2 anos. Então eu preciso formar as turmas de 1 ano, de 2 e de 3. De 0 a 3 anos a gente tem quantas unidades hoje que atendem aqui em Ilhéus? Hoje 6. De 0 a 3 anos. De 0 a 3 anos. Então não é só. Você não juntou com a educação infantil, não? É de 0 a 3 anos. Você não pode, a não ser que seja na zona rural. Que na zona rural também. Nossas escolas como Pimenteira, Inema, Banco Central, Banco do Pedro, Castelo Novo, Couto. Não Santo Antônio, porque Santo Antônio atende só anos finais. Nós, nessas escolas, atendemos parcialmente criança de 3 anos. Que é parcialmente 2 e 3, um turno só. Para não mantê-la fora da sala. Porque eles estão na escola, num espaço onde atende educação infantil e creche. Ou educação infantil e anos iniciais. Aqui a gente não vê aquelas grandes creches que são bancadas não bancadas, mas pelo governo federal. Por quê? Foi que houve com essas creches aqui em Ilhéus? Não, quando nós assumimos, Vila, um exemplo de uma do lado do Caique. Tem uma ali que a gente até já iniciou a reforma, quer dizer, a construção. A construção da creche. Ali o governo teria que devolver mais de quase 2 milhões, porque não tinham prestado contas. O grande problema do município era tirar o município, vamos dizer assim, da inadimplência. Do calque. Para que você pudesse construir o que ficou na metade, ou então 1 metro só de construção. Então, foi mais vantagem para a gente, no Malhado, onde eu não conseguia encontrar espaço, comprar. Sim. Porque não tinha o terreno para se construir. Mas a gente já tem andamento agora, fechando eu acho que até outubro, a Escola de Educação Infantil Antônio Vilela está sendo finalizada agora. O Caique, que a gente está terminando, a reforma deve terminar lá para janeiro ou fevereiro de 2025. Por que não agora? Porque a gente não poderia fazer a reforma do Caique sem fazer uma licitação específica. Porque aquele prédio, os Caiques, era o quê? Federal. Sim. Então, hoje não. A gente já estamos atendendo o Caique na Faculdade de Ilhéus, com anos iniciais e estamos atendendo a creche lá de educação infantil na PAI, que era onde mais próximo e os pais sugeriram. Ok. A PAI é considerada também uma creche ou não? Não. A PAI é nossa parceira. Quando a gente às vezes fala de parceria, a gente paga o aluguel, na maioria das vezes. Né? Aluguel, mantém de professor, alimentação, supervisor, orientador, profissional de apoio e estagiários também. Alimentação, se tiver evento extra classe, o município que tem que arcar. Arcar com essas despesas. Com essas despesas. Muito bem. Está marcado para as 17 horas de hoje? Das 17. A gente marcou às 16, mas geralmente será às 17. Às 17 horas, às 17. Portanto, a inauguração. Isso. Mário Gelmoni. Mário Gelmoni, a creche. É isso. Que leva aí o nome de Henrico. De Henrico. Henrico Gelmoni, que nessa parceria. Como é que surgiu essa parceria da SSN com o município de Ilhéus? No meu caso, foi uma visita de um amigo nosso, ex-secretário, que já tinha trabalhado até nos governos anteriores, é meu amigo, e ele disse que Henrico queria construir uma creche
Na hora que falou, eu fiz. Eu também quero uma escola de educação infantil, que eu já pedi, viu? Que a gente... Não é que a gente seja pedinte, não. Eu acho que precisa. A população... Não é pedinte, não é pedona mesmo. É né? isso. Nós assumimos, tínhamos 19 mil alunos, hoje chega a aproximadamente 21 mil alunos. Quando eu dava aula até 2016, 31 de dezembro, na minha sala eu tinha 62 alunos, 48. Entendeu? A educação infantil era de 25 a 30. Hoje não, são 14 até 16. 14 e 16. Então, não tínhamos tantas creches, tantos espaços atendendo como creche. Hoje temos. Então, a gente ampliou. Mas também a redução de carga horária do professor, porque foi aplicada a lei do piso, Ilhéus. Sim. Ao aplicar a lei do piso, Vila Nova trabalha 40 horas, trabalhava e recebia 40. Hoje, Vila recebe 40, mas trabalha 26. As outras 14 horas é o horário de descanso dele, para passear, estudar, entendeu? E o horário do planejamento. Peraí. Eu vou entrar nesse negócio, eu não quero entender aqui. Não entendi muita coisa, não entendi muito não. Eu vou entrar. Primeiro, eu perguntei como é que a SSN entrou. Aí você disse que foi um amigo que disse que Henrico gostaria de fazer uma creche e presentear a população de Ilhéus. A população de Ilhéus. Então entrou em contato, mas entrou em contato também com o prefeito, com o Mário, sentou, conversou. E aí ele falou, eu quero construir uma creche aqui em parceria com vocês. Começou a negociação porque ele precisava de um terreno. Certo. E precisaria construir, vamos dizer assim, no local que tivesse demanda. A demanda, que claro. Que cada vez mais a gente vê que ali no Malhado, a gente não encontra espaço para construção, às vezes a gente precisa alugar espaço que não é adequado. Mas eu não tenho como, porque eu faço planejamento para matricular 500 alunos. Aí chega a 800. Se chega a 800, o aluno não pode ficar matriculado se ele está na escola. O município deu o terreno terraplanado. Isso, todo e a partir daí a construtora dele, né, que é uma incorporadora, também e uma creche, essa creche, Vila, a construção dela foi diferente. Ela não é feita de blocos, ela é feita de um novo material, que tipo placas, foi assim interessante. E seria bom até que Henrico, né, ou o próprio engenheiro falasse, porque a gente achou assim... diferente, é mais rápida de ser feito. Porque a gente não lida com tanta mão de obra. E outra coisa, eu cheguei lá e tinha homens trabalhando, mas a grande maioria eram mulheres. A pedreira, carpinteira, era tudo, eu fiquei assim fascinada. Eu quase ficava lá também para ajudar. Eu falei, rapaz, o que é que eu estou fazendo na secretaria? Se eu posso estar aqui pegando na massa. Foi muito assim. E agradecer mesmo, viu, Vila? Porque se todas as pessoas, todas as construtoras, que hoje a gente vê um Ilhéus diferente. Eu posso até dizer, Vila, que Ilhéus não melhorou, que Ilhéus não cresceu. Muito tem a fazer, claro. Quando eu mexo na minha casa, eu sei. Eu sou da rede municipal, Vila. Eu sei o que nós vivemos. E é muito difícil, às vezes, entender. E, às vezes, a gente esquece, Vila, dos sofrimentos que tivemos. Porque hoje, se eu estivesse numa sala de aula, Vila, meu salário seria de 22 mil, Vila. Trabalhando 3 dias, tendo meu horário de descanso, meu horário de planejamento, entendeu? Porque a lei do piso foi aplicada, a redução de quantidade de aluno, a gente manteve, a gente abriu espaço, a gente não diminuiu, nós diminuímos para o atendimento do professor, para que o professor não adoecesse. Porque depois da pandemia a gente teve momentos muito difíceis, tanto com os alunos quanto com nossos professores. E foi aí, Vila, que a gente pecou muito. Eu digo nós porque a gente quer fazer e não quer mostrar, com atendimento, com professores, com as famílias. Porque às vezes eu pergunto, onde o povo de Ilhéus que hoje aparece estavam, aliás, nas chuvas dos morros. Eu lembro que você aparecia. E até hoje eu ouço os gritos de como tirar aquelas pessoas. Nas últimas chuvas a gente já não viu mais isso, porque foram feitas encostas que ajudou essa população. Onde essas pessoas estavam na pandemia, quando eu tive que montar com as minhas mãos e com toda a nossa equipe 21 mil kits de alimentação? Porque a gente não deixou nosso aluno em casa sem alimentação. Mas eu teria que montar um kit para mandar para a casa do aluno. Na zona rural não é fácil, Vila. Todo mundo com medo de morrer. Não tínhamos medo? E eu não usava máscara. E todo mundo, meu filho, minha mãe, a senhora é louca. Eu só pensava no outro. Onde essas pessoas estavam, que hoje são as salvadoras da pátria, da educação, da saúde de Ilhéus? Aí veio as enchentes, amor. Eu não sei nadar. Eu tive medo de morrer no rio.
Só não sei nadar, uma das coisas que eu nunca aprendi. Nunca, Vila. E não foi fácil ter que distribuir. Além da cesta básica, Vila, o pior é você atender essas pessoas com história. Foi 3.800 vídeos que nós fizemos para as famílias. Mas não contou para o conselho daqui como aula. A gente mandou atividades e não contou como aula. Mas Itabuna nem atividade mandou e contou. Onde essas pessoas estavam enquanto a gente estava nas ruas, enquanto a gente estava no gabinete de crise? Porque eu estava, Vila. Se eu não tivesse, eu não poderia estar aqui falando para você. Eu não poderia. Onde essas pessoas estavam quando eu estava com 3.000 alunos, 3.000 famílias nas nossas escolas, que foram 5 meses, Vila. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. O Eval Solidariedade foi em abril, Vila, que as pessoas estavam dentro da escola, porque não queriam voltar. Mas mesmo você prometendo aqui que teria outra casa, eles querem ficar na beira do rio. É difícil lidar com alguém com o sentimento de pertencimento. E aí, quando o Jamerson fez a pergunta, eu não estou com medo. Eu não estou preocupada. Porque a gente trabalhou, Ilhéus precisa de muito mais, e muito mais tem a se fazer, Vila. Eu errei muito, mas acertei. Mas não acertei sozinha, Vila, não errei sozinha. Acertei e errei com quem eu confiava. Acertei e errei com pessoas que estavam comigo na mesa. Porque todos que estavam comigo são funcionários da rede. Eu não poderia levar ninguém comigo que não pudesse depois estar em Deus para dizer como foi, como é. E qual o futuro que eu quero para Ilhéus. Qual o destino de Ilhéus. E eu não tenho medo que ninguém venha visitar Ilhéus hoje, porque essas pessoas nos procuraram no passado. Eu fui convencida a dar voto a pessoas que eu nunca tinha dado. Por Ilhéus. Não por mim, não pelos meus filhos, pela minha família, mas por Ilhéus. Por Ilhéus. E eu ouvi poucas e boas de muitas pessoas. Porque quando eu fazia isso aqui, o povo já achava que era de loura também. Não, era de Ilhéus, era de liberdade, era de crescimento. Era porque Ilhéus precisa. Porque Ilhéus ficou abandonado tantos anos, onde todos estavam. Eu não discordo, não. A educação precisa de muito, a saúde precisa, mas muito foi feito e muito fará. Agora, se você tem uma casa que há 30 anos você não mexe nada, há 40 anos você deixa toda a documentação lá, ninguém tem como fazer nada. E quando começa a se fazer, hoje todo mundo quer sua casa arrumada, né? Sua casa pronta, né? Claro, as portas estão abertas. As portas sempre estiveram abertas. E eu não tenho medo, de maneira nenhuma. Teria medo se eu não tivesse feito a minha parte. Se nós não tivéssemos feito a nossa parte. Maravilha. Diga, filha, tem uma pergunta? Tem uma pergunta aqui de Camila. Ela mandou sobre... Ela é professora, ela mandou uma pergunta. Oi, Camila. Fala, querida, dá a voz. Bom dia, tabuleiro. Eu sou professora contratada do município de Ilhéus e sou professora de espanhol e gostaria de perguntar à secretária sobre a situação da disciplina de espanhol para o ano que vem, já que o espanhol está dentro da lei municipal. E Ilhéus é um dos 27 municípios do Litoral Sul que tem essa matéria muito importante, já que também somos uma cidade turística. Então, eu gostaria de saber qual é a situação do espanhol para o próximo ano. Valeu, querida. Espanhol, professor. Espanhol. E aí, nós só tínhamos... eu não diria nem só espanhol, gente. Espanhol e inglês. Nós já temos inglês. Mas uma vez na semana, 2 vezes na semana não resolve muita coisa, não. Não resolve muita coisa, não. Tem que ter um inglês realmente, porque se não tiver inglês, amigo, é muito difícil. É a língua do mundo. Que já faz parte do currículo, né, Vila? É. E ao fazer parte do currículo, nada é feito na educação sem passar pelo Conselho Municipal. A gente manda para o Conselho e espera. E foi o próprio Conselho, quer dizer, a gente está no nosso plano e a gente resolveu executar.
porque era uma língua que, além do inglês, o espanhol também é necessário. Sim. E a gente, na nossa rede hoje, tem as duas. E certamente, com o planejamento já feito, que a gente começa a planejar antes, em outubro, a gente tem que estar com tudo planejado para o ano que vem. É tanto que quando nós assumimos, 1º de fevereiro, a gente iniciou o ano letivo. Nunca se viu isso em Ilhéus. Geralmente, quando temos eleição, tem que se começar o ano letivo, vamos dizer, no final de fevereiro ou início de março. Antes, nunca. Mas iniciamos, né? Aí o planejamento está feito e o ano que vem teremos tanto inglês quanto espanhol na nossa rede municipal. Muito bem. Diga, Fia. O Daílson Aranha mandou aqui: quero parabenizar a Secretaria de Educação e agradecer pela confiança na mediação com a Faculdade de Ilhéus. Os alunos do CAIC e do Horizontina estão bem acolhidos. Isso. E a gente até agradece pela compreensão, porque no momento, Vila, não foi fácil para a gente encontrar um espaço que a gente colocasse nossos alunos no lugar adequado. E na Zona Sul, nós, os professores do Horizontina, do CAIC, direção, bateram de porta em porta e a gente não conseguiu. Aliás, a gente conseguiu um espaço, mas a gente teria que gastar mais de 50 mil de reforma. Se eu ia reformar uma escola nossa, que a gente fez uma licitação específica para o CAIC, Sim. entendeu? Foi até uma das solicitações do governador na época, porque ele veio aqui e queria derrubar o CAIC. Derruba o CAIC. Epa! Em Ilhéus não se derruba nada. Ilhéus se amplia. Nem Ilhéus não se derruba. É tanto que um dos meus colegas secretários, Loura, você é louca? Como é que você fala assim com o governador? Eu digo, que governador? Ele mandou derrubar 45 dias antes das eleições uma escola. Veio destruir meu trabalho? Foi o nosso trabalho? Que é o nosso. Não, eu tenho que dar um jeito. Como eu poderia fazer para que eu pudesse reformar o CAIC, já que eu não podia trocar o telhado? Todo o telhado, não podia trocar as portas, janela, aquele museu, aquele elefante branco. Eu não podia mexer, Vila. Aí foi quando ele conversou com o Mário e iria conversar com outras cidades também, com os prefeitos, para que a gente pudesse fazer uma licitação específica, e nós fizemos. É tanto que essa reforma é diferenciada. A pessoa que está reformando a empresa vai nos dar ela já com todo o mobiliário. Todo, entendeu? Com tudo que tiver direito, tá no contrato. E a gente conseguiu fechar com a Faculdade de Ilhéus com muito esforço, porque lá só atende adulto, né? Faculdade. Como colocar essas crianças, como colocar o CAIC lá e o Horizontina também. Porque lembrando aqui, Vila, que todas as escolas que nós recebemos do Estado, Mário pede para não falar. E aí eu acho que Mário peca muito nisso, o nosso prefeito. Porque você não pode ser amigo o tempo todo. Você não pode ser pai. Você não pode ser mãe quando você não dá limite. Eu criei meus filhos assim. Eu não quero amor, eu quero respeito. Que amor se conquista. Eu conquistei seu respeito primeiro para depois você me amar, não foi amor? É verdade. Isso. Então é isso, a gente precisa de respeito. E chegou um momento que a gente ficou... como fazer tudo isso? De que maneira? E quando nós iniciamos, a gente ficou... E agora? Não se fala, não. Não se pode falar de alguém que me entregou escolas que ele talvez nem saiba. Mas a secretária sabia. E que eu tive que colocar o CIO, porque nem o CIO tinha. Que o liquidificador de 10 anos foi levado na minha frente, na frente dos meus professores. Então, toda a escola que nós recebemos do Estado, Sapereira, foi reformada, requalificada. Tinha 60 alunos. Hoje nós temos 700 lá. Porque lá ia ser construída a escola de ensino médio. Não construa a escola de ensino médio, que a demanda lá não é essa. Como é que você sabe se é do Estado? Se é professor do Estado? Não, eu sou do município, eu sei. Lá, se você desativar, que ele desativou, e nós reformamos lá, lá eu tenho hoje anos iniciais, do 1º ao 5º, anos finais, um turno só anos iniciais, outro turno anos finais, EJA 1 e EJA 2 na Conquista. O Pequeno Príncipe com 4, 5 anos e uma turma de 3 anos. E o Oswaldo Ramos com criança só, com creche. Então, as escolas que o Estado entregou ao município, foi um presente de grego, professora? Foi um presente de grego. E por que vocês receberam? Porque eu precisava do espaço na localidade. A demanda. Eu teria onde construir uma escola na Conquista, onde ali? O Sapereira ia ser fechado, desativado.
foi desativado. Aí o Paulo Américo iria para o Arléu. Então eu peguei o Paulo Américo, vai lá, Vila, passa por lá. Você que gosta de ver com seus olhos, tão lindo, né? Esses olhos assim que diz, tô de olho em você. É, né? Passa lá para você ver como é que está o Paulo Américo. A gente recebeu o Rotary. A gente também reformou o Rotary. O Rotary está lá reformado. Então a gente não brinca de educação. Muito tem a ser feito? Claro que tem. Claro, a gente veio de uma pandemia de 2 anos. Foi verdade ou não foi? Como recuperar? Mas o nosso IDEB subiu, Vila. Como é que nessas escolas a educação não está boa? Nunca estará boa. Precisa sempre de muito mais. De muito mais. E quem está do outro lado, que é da rede municipal, sabe disso. E quando alguém fala que não é porque caminha com quem está em Ilhéus agora. E quer mudar. Mudar o quê? Abrir o quê? Está tudo aberto. A minha casa que eu fecho, né? Porque eu preciso dormir tranquila. Maravilha, muito obrigado, hein? Professora Eliane Oliveira, secretária de Educação do município de Ilhéus, minha queridíssima amiga Loura. Oh, meu Deus, queridíssima. Boa sorte, hein? Boa sorte para todos nós, né? Para Ilhéus. A todos nós. Para todos nós. E dizer, Vila, que nós vamos estar aqui. Agradecer ao povo de Ilhéus por ter nos acolhido, né? Acolhido assim, ter nos ouvido. A gente não está escutando o povo agora. A gente sempre escutou. A educação a gente sempre escutou. Vila, a gente recebeu Ilhéus em 2016 para 2017. Eu fiz a transição, onde atendia 268 alunos no centro de referência. Hoje atendemos 1.042. 1.042. Não avançou? Vai Nema, Pimenteira, Banco Central, Banco do Pedro, Castelo Novo, Coto, Santo Antônio, Japu, Maria Jape, Areia Branca. Todas as escolas estão reformadas, requalificadas. Já pensou você ter uma escola que tem 48 alunos, que todo mundo vota em Borarema? Foi construída lá. Foi construída a Tibina, que nós pegamos na areia. Não podia funcionar. Então a gente ampliou, comprou e construiu. A gente não brincou de educação. Eu e a equipe de Marão não brincamos. Claro, né? Que Mário deveria ter me exonerado antes, né? Pra quê, né, Vila? Se eu sou da rede, né? E eu estou para trabalhar. E agradecer, viu, Vila, a você, a população de Ilhéus e a equipe da prefeitura, mas também da Secretaria de Educação, aos professores, por entender, por compreender a comunidade. Que eu sou professora Eliane, professora Loura. Então, eu agradecer a todos vocês. E a sua equipe que fica tão... Eu me sinto em casa. Eu estou em casa, né, Vila? Está em casa. Eu não cheguei para fazer a minha vida agora e ficar. Eu estou em casa. Em Ilhéus. Obrigada, Marão. Obrigada, Soane, Ângela, nossa eterna deputada, né? E nossa deputada dando show, tá vendo? Rapaz, eu pensei que eu era boa, viu, Vila? A mulher é muito melhor, viu? É, né? É. Da correria, ai. Quem quiser que nos alcance. Forte abraço, querida Loura. Um abraço. Bati um papo com a secretária de Educação de Ilhéus, Eliane Oliveira. Loura, vamos pro apoio. Daqui a pouquinho a gente retorna com mais informações aqui no Tabuleiro. Estamos apresentando o Tabuleiro. Jornalismo Verdade. Ilhéus FM.